do canal Chupa Essa Manga, que estou o professor Jean, e a partir de agora nós faremos a revisão do segundo ano do ensino médio colégio. Olha aqui, ó. Colégio Juvenal de Carvalho, meu irmão. Olha aqui, ó. Sou mais juvenal, chupou a manga bem docinha. Aqui estou eu, professor Jean, ó. E a partir de agora é a revisão da trimestral. Terceira etapa, última etapa, férias, graças a Deus, em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, deixa eu botar aqui uma musiquinha de fundo aqui pra gente trabalhar, nossa revisãozinha, adoro. Peraí. Deixa eu dar uma diminuídazinha aqui no som, no volume. Uma musiquinha só pra gente se concentrar. Certo? Então, nosso conteúdo programado da nossa terceira etapa é justamente o capítulo 11, o pensamento ilustrado, a filosofia iluminista, o capítulo 12, a Revolução Industrial, o capítulo 13, a França Revolucionária, 1789 a 1799. E claro, o capítulo 15, o Brasil e os caminhos para a independência, e vai até, filha, até o final do segundo reinado. Toma, bem docinha. Tá certo a manguinha? Então vamos lá, posso começar? Então vamos lá. Olha, você estuda a sua VP1, que vai cair questões da matéria da VP1, que é a filosofia iluminista, a revolução industrial, tá certo? Vai cair também, viu? Estuda porque vai cair, tá certo? E aí vamos lá, posso começar? Então pronto, vamos começar, tá simplesinha, tá bem simplesinha. Presta atenção, se liga nos toques que eu vou dar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Tem uma coisa que eu quero aqui mais importante para tratar, que é a questão da própria Revolução Industrial, certo? A Revolução Industrial. A gente aprendeu que a Revolução Industrial, o país pioneiro foi a Inglaterra. Entre as causas principais da Inglaterra ter sido pioneira, foi mão de obra barata, matéria-prima barata, mercado consumidor, governo liberal, e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Ah, não esquece na revisãozinha que dá, ó, o sababa, o like em hebraico, tá bom? Sababa aí, meninão. Barca o sababa aí, viu? Então vamos lá. Gente, uma coisa importante que não... Cara, você não pode, presta atenção. Você não pode esquecer de jeito nenhum. Ó, durante a primeira fase da Revolução Industrial, na Inglaterra, foi predominante, tá certo? O emprego e investimento de capital. Que tipo de emprego? Barato, mão de obra barata, não esquece. Os países que tiveram industrialização aceleradíssima, como a Inglaterra e Estados Unidos, na primeira metade do século XIX, explorou exageradamente o trabalho infantil e o trabalho feminino. Cara, isso aí dá matéria para sociologia que nem presta. Entendeu? Por quê, Jean? Porque muitos industriais... Oh, você escutou aí, né? Esqueci de dizer, você vai ouvir som de menino gritando, cachorro latindo, Topic passando, satanás, mas você presta atenção aqui, hein? Em mim. Adoro. Sababa. Vai comendo. Vamos lá. Então, como eu estava falando. Então, exploraram exageradamente trabalho infantil e trabalho feminino. Que às vezes as pessoas pensam assim, ah, Jean, qual o problema? A mulher não vai trabalhar, não? Pode. Criança? Não. Criança é para estar na escola. Não existe educação pública para a criança. Não existe educação pública para o pobre. Oh, chupa essa manga aí, viu? Para aumentar a renda financeira, papai trabalhava, mamãe trabalhava e filho não trabalhava. Deixa eu respirar, tá bom? E pior, preste atenção. Exploração, porque muitos industriais preferiam o trabalho feminino e infantil, porque na sua folha de pagamento lá, computava lá, tá certo? Que elas e as crianças ganhavam até 1/3 dos homens. Não vou comentar essa parte também, tudo bem? Vamos continuar então. Na primeira metade do século XIX, o aumento da produção industrial têxtil até selagem ocasionou a expansão da produção de algodão, que é matéria-prima para a indústria têxtil, tá certo? E a utilização em larga escala de trabalho escravo no sul norte-americano, no sul dos Estados Unidos. Espera aí, Jana.
Mas os Estados Unidos tornou-se independente da Inglaterra, a primeira República das Américas, beleza, 4 de julho de 1776. O nome é até engraçado, Estados Unidos, que de unido não tinha nada, porque o que tinha no norte não tinha no sul, o que tinha no sul não tinha no norte. Eita, menino, tá ouvindo aí? Presta atenção aqui em mim, tá bom? Não tinha, bebê, presta atenção. O sul continuava com a escravidão. Tá massa? Eu vou dar uma dica de um filme pra você assistir massa, baseado num livro, 12 anos de escravidão. Chupa lá aquela manga lá pra tu ver. Tá certo? Beleza. Tá certo? Vamos passar pra frente. Agora sobre a Revolução Francesa. Dá um toque aqui importante sobre a Revolução Francesa. Cara, a Revolução Francesa foi só 10 anos. 1789 a 1799. 1789 é o ano da Conjuração Mineira aqui no Brasil. A primeira tentativa de independência do Brasil. E aí o que é que acontece? Cara, segundo o historiador inglês Eric Hobsbawm, ele chega a dizer que a Revolução Francesa ela dominou a história. A própria linguagem simbólica da política ocidental que a gente usa hoje. História de esquerda, direita, centro. Revolução Francesa, bebê. Certo? Então, desde o seu começo até a Primeira Guerra Mundial, meu irmão. Então, vários foram os processos que estiveram nessa chamada Revolução Francesa. Tem muitos momentos importantes. Desde o início da Revolução Francesa, tá certo? Quando a Assembleia dos Estados Gerais decidiu por 2 votos a 1, porque o voto era por Estado, já era injusto o sistema eleitoral. O aumento dos impostos. Olha, rapaz, aumento de imposto é coisa do satanás. Só pode ser. Causa da Revolução Francesa. Fome, menino. A galera se mobilizou, o povo se mobilizou e foi para Paris. Tomaram as ruas de Paris. Mas tem um detalhe. Presta atenção para você entender que a história aqui, não só em parte, para você entender a história direitinho. A burguesia conseguiu assumir a liderança revolucionária, pois via a necessidade da revolução como meio para derrubar as estruturas do antigo regime, porque só quem tinha direito político era nobre, lembra, bebê? Tá certo? Então, inapropriadas para o pleno desenvolvimento capitalista. Chupou a manga bem docinha. Por isso tomou as rédeas da Revolução. Assembleia dos Estados Gerais, né? Assembleia Nacional Constituinte, Convenção Nacional, as fases. Diretório, ó, da Convenção Nacional, que é o conhecido como período do terror, em que os jacobinos, que fizeram as maiores reformas sociais, vou dizer uma, educação pública obrigatória e gratuita. Educação para pobre. Pela primeira vez na história da raça humana começa educação pública para pobre. Para todo mundo, não. Começou. Entendeu? Mas aí, ó, tem 2 golpes passando por aqui. Golpe do 9 do Termidor, fim da Convenção Nacional e começo do Diretório. Golpe do 18 do Brumário, fim do Diretório e início da Era Napoleônica. Napoleão assumiu o poder na condição de primeiro cônsul. Depois ele se torna imperador da França. Primeiro é consulado, o governo consulado. Ele é o primeiro cônsul. Tá bom? Pra não misturar aí a bola aí, tá bom? Tá certo? Mas na Revolução Francesa, cara, tem uma coisa interessante que é importante a gente lembrar, que foi a marcha das mulheres revolucionárias até o Palácio Real de Versalhes, o famoso Palácio de Versalhes. Foi no dia 5 de outubro de 1789. Foi a participação das mulheres na Revolução Francesa. Foi notável a participação das mulheres em manifestações, em clubes políticos, porém os seus direitos. Deixa eu me aproximar. Porém, os seus direitos, os direitos políticos e sociais não foram ampliados significativamente.
né? Aí tem só, deixa eu ver, tem umas coisinhas machistas aí, né? Tem ou não tem? Pois é, né? Beleza? Agora vindo para a história do Brasil, a gente vem desde a vinda da família real portuguesa ao Brasil, 1808, quando chega na Bahia, que faz a sua grande declaração Dom João VI, a abertura dos portos às nações amigas, que na verdade vão fim do pacto colonial ou sistema colonial. As nações amigas, plural. E aí o que é interessante, o que concretiza essa abertura dos portos às nações amigas, é 2 anos depois, já no Rio de Janeiro, os tratados de 1810, Tratado de Aliança, Amizade, Comércio e Navegação, que celebrava essa amizade entre Inglaterra e Portugal, porque nos tratados de 1810 ficou estabelecido que a Inglaterra pagaria apenas 15% de tarifa alfandegária, Portugal 16% e as demais nações 24%, tá certo? Então tem uma coisa muito importante aí. Uma coisa importante agora sobre o primeiro reinado, cara, é justamente a Constituição de 1824. Meu irmão, porque olha, a independência política do Brasil, em 1822, tá certo? Ela foi cercada de divergências. Entre elas, o desagrado do imperador com a possibilidade prevista num projeto constitucional. Peraí, deixa eu... Esse Satanás passar e passou. Olha, o cara dá... acelera o diabo. Vai prestar atenção aqui. Então, previsto no projeto constitucional que estava responsável Antônio Carlos de Andrada, de o seu poder ser limitado. O que resultou no fechamento da Constituinte em novembro de 1823. Tá certo? Então, uma comissão formada, nomeada por Dom Pedro I, elaborou um novo projeto constitucional e outorgou de novo, impôs de goela abaixo, tá certo? Em 25 de março de 1824, a nova Constituição. Sabe o que é que ela trouxe? Deixa eu te dizer, uma grande novidade da Constituição de 1824 aos monarquistas que querem de volta, porque tem muito monarquista que quer essa forma de governo de volta ao Brasil com os moldes da Constituição de 1824. Ela trazia o poder moderador. Ó, executivo, legislativo, judiciário, aí um quarto poder, moderador. Esse poderzinho de moderador, tá certo? O executivo se apropriava desse moderador para derrubar o legislativo e o judiciário. Ampliação do poder, tá certo? Então, ele conferia ao executivo a proeminência sobre os demais partidos. Sacou? Uma coisa importante no período regencial, que começa logo após a abdicação de Dom Pedro I em 1831, na qual o seu herdeiro Pedrinho de Alcântara só tinha 5 anos e não podia assumir, e é instalado o período regencial, é justamente as revoltas regenciais. Entre as várias revoltas regenciais que aconteceram no Brasil nesses 9 anos, nós temos Saca, Cabanagem, Pará, Balaiada, Maranhão, Sabinada, Bahia, Malês, Bahia, Farroupilha ou Farrapos, Rio Grande do Sul. Sacou? Beleza? Então pronto. Aí tem uma coisa pra gente encerrar esse negócio, encerrar essa revisão aqui com chave de ouro. É o processo abolicionista. Aí eu quero abrir aqui o meu PDF que vocês receberam, né? Que eu dei aula pra você no formato de PowerPoint. Mas aí eu quero mostrar uma coisa aqui pra você. Deixa eu só chegar lá, que é a coisa mais importante aqui que eu quero mostrar pra você, que é a questão da mão de obra no Império. Tá certo? Deixa eu chegar aqui, que isso aqui é importantíssimo. Importantíssimo. Deixa eu só chegar aqui, que é a questão da abolição, que vai dar origem à
república no Brasil. Então tem todo um processo abolicionista. Não foi da noite pro dia que nasceu a Lei Áurea, não. Tá bom? Esquece isso. Tá bem? Deixa eu só pegar aqui para eu me organizar aqui. Peraí. Certo? Para mim dar aqui uma... Depois botar a cereja do bolo. Saca só. Você acompanha lá no seu PDF que você recebeu, ó. Que a Júlia passou para vocês aí no grupo da galera do colégio, do segundo ano, na verdade. Júlia, obrigado, viu? Show, você é show. Então, as leis abolicionistas, porque no segundo reinado, que durou 49, teve o auge do trabalho escravo e a decadência do trabalho escravo. Lembra que a economia do segundo reinado é o café. Tá bom? Então, cara, a primeira lei que vem abolicionista é a lei do ventre livre. Já é a lei Eusébio de Queiroz, é uma lei de tráfico. Ela proibiu o tráfico. Lembra os ingleses, quando aprovaram aquela Bill Aberdeen em 1845, passou 5 anos trazendo prejuízo aos traficantes brasileiros. Tá certo? Porque o segundo reino, o império ganhava muita grana vendendo pessoas. Tá certo? E aí veio a lei do Eusébio de Queiroz, 1850, proibindo o tráfico. Ainda entrava escravo? Já entrava, é claro que entrava. Quanto mais difícil a entrada de escravos no Brasil, mais caro ele ficava. Olha como é que é o capitalismo. Lei da oferta e da procura. Chupa! Então vamos pra cá. A lei do ventre livre é a primeira lei abolicionista. O nome, na verdade, é Lei Visconde do Rio Branco. Aquele Visconde do Rio Branco era um amigo do grande empresário do segundo reinado, que era o Visconde de Mauá. Então, a Lei Visconde do Rio Branco é homenagem ao Rio Branco, porque ele recebeu esse título de Rio Branco, mas o nome dele é José Maria da Silva Paranhos. Aquele maçom, amigo do Irineu, que também se tornou maçom. O Mauá se tornou também maçom. Era o Visconde do Rio Branco. Então a lei número 2040, de 28 de setembro de 1870, declara de condição livre os filhos de mulheres escravas que nascerem desde a data da lei. Olha, preste atenção. Tá certo? Os escravos da nação e outros, e providências sobre a criação e tratamento daqueles filhos menores e sobre a libertação anual de escravos. Linda, né? Só que a lei, ela dizia que era livre o ventre. Quem carrega o ventre? A mãe. A mãe é escrava. Aí tu imagina como é que uma criança vai sair da senzala livre. Como? Como? Me explica como. Tá certo? Reticências. Já, segunda lei. Lei dos sexagenários. Mas olha o nome mesmo da lei. Lei Saraiva Cotegipe, lei número 3.270, de 28 de setembro de 1885. Olha o salto, 1871, certo? A 1885, tá certo? E aí, essa lei ficou conhecidíssima no Brasil como a lei da gargalhada nacional, porque a lei beneficiou poucos escravos, pois eram raros aqueles que atingiam esta idade devido à vida sofrida que levava. É lógico, o grosso da população escrava não estava nos idosos. Palmas para os abolicionistas do Brasil. Tá bom? Sacou? Então, a lei falava a partir dos 60 anos. Cara, meu irmão, um escravo, quando chegava aos 25 anos, 30, 35, ele já tinha um aspecto de 60 anos. Eu não vou nem dizer o aspecto de quem tinha 60 anos, né? Beleza? E aí eu quero trazer um intervalinho. Entre 1871, a Lei Visconde do Rio Branco, ou Lei do Ventre Livre, e a Lei Saraiva Cotegipe, que é a Lei dos Sexagenários, que é 1885, um ano antes da Lei Saraiva Cotegipe, em 1884, o Ceará liberta primeiro. 25 de março de 1884. Tá certo? 25 de março de 1884. O Ceará foi pioneiro. Temos até um feriado, uma data magna no Ceará, fazendo a alusão
ao Ceará ter sido pioneiro? Já por que o Ceará libertou? Pelas condições econômicas. Onde é que a gente mais encontrava escravo nessa época? Doméstico ou na decadente cotonicultura? Produção de algodão. Sabe o que foi que intensificou um tráfico intraprovincial? Vender escravos para o Sudeste. Economia, deixa só esse cão passar nessa mobilete. Economia cafeira, lembrou? É mais rentável, entendeu? Ok? Sacou, né? E por fim, a Lei João Alfredo, a lei número 3.353, de 13 de maio de 1888. A famosa Lei Áurea. Esta lei declarava extinta a escravidão no Brasil. A princesa regente, a princesa imperial regente, em nome de sua majestade o imperador, que era o Dom Pedro II, tá certo? Faz saber a todos os súditos do império que a Assembleia Geral decretou e sancionou a lei seguinte. Olha o que dizia o artigo 1º. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Segundo artigo, que só tinha 2 artigos. Revogam-se as disposições em contrário. Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cumpram e a façam cumprir e guardar tão interinamente como nela se detém. Quando a Lei Áurea foi assinada, existia menos de 5% da população escrava no Brasil. Chupou a manga. E claro, presta atenção aqui numa coisa importantíssima. Tem um tripézinho que vai derrubar o Segundo Império e dar origem à República. Mas é os 3 elementos que estarão na Primeira República que você vai estudar no 3º ano. Tá certo? Que é o processo que vai conduzir à República. São 3 as questões, tá certo? Que derrubaram o governo do Dom Pedro II. Que derrubou o Segundo Reinado. A questão religiosa, briga entre a maçonaria e a Igreja Católica. É a Bula Syllabus, a bula de 1864, Papa Pio IX. A outra é a questão militar, tudo a ver com a Guerra do Paraguai, tem toda uma influência positivista do filósofo Auguste Comte, Benjamin Constant, a certa questão militar. E a outra, a questão abolicionista, a certa que tem a ver com o Oeste Paulista, onde tinha a maior produção de café e o crescimento urbano e industrialização. Dom Pedro II disse uma seguinte frase: nem que eu venda as joias da coroa, eu vou indenizar todos os fazendeiros. Calote. Questão religiosa, poder ideológico. Questão militar, poder da força. Questão abolicionista, poder econômico. Fazendeiro, onde escravo cafeicultor, né, cedeu escravos para a guerra, aquela carnificina da Guerra do Paraguai. Então, não indenizou os fazendeiros e nem os escravos tiveram a promessa cumprida de que ele seria livre e a sua família também. Presta atenção naquela imagem que eu coloquei lá na prova. No slide, aliás. Sacou? Então, no mais, eu vou me despedir aqui de vocês, tá certo? Porque eu já disse aí o que é que finda o Segundo Reinado. Então, o Império começa a perder esse apoio, né, dos cafeicultores, da Igreja Católica e dos militares. Então, meu amigo, não deu outra. Derrubou o Estado. Olha como essa galera tem poder, tá bom? E aí eu vou me despedindo aqui de vocês. E aí, férias para todo mundo. E um feliz e próximo 3º ano. Valendo, galera! Beleza? Ó, sou mais juvenal, meu irmão. Então, no mais, chupa essa manga! Canta comigo! Tudo está parado por aí, esperando uma palavra. Chupa essa manga. Valeu, galera! Uhul!